Muito bem, boa noite. Hoje me recordei de uma frase que tem tudo a ver com essa live aula. Não importa o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Essa frase é do Sartre. Bom, como que vai funcionar essa aula? Vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou falar o embasamento teórico, o raciocínio que eu vou construir em relação à construção do hábito e do comportamento. E a segunda parte em si eu vou falar dos hábitos e quais hábitos aplicar e como fazer para aplicá-los. Então, nós vamos começar com uma reflexão. Imagine que todos os seus problemas sumiriam, sem mais nem menos, de uma hora para outra. Como seria a sua vida a partir daí? Se você acordasse amanhã de manhã e seus problemas simplesmente desaparecessem. Todo motivo que você reclama sumisse. Como seria seu dia? Se você trabalha por conta do dinheiro, para ter dinheiro, bom, agora você não teria mais problema de dinheiro. Então, você teoricamente não precisaria trabalhar. Imagine que a cidade onde você mora não tem mais problemas, o país onde você mora não tem mais problemas, e o mundo onde você mora não tem mais problemas econômicos, não tem mais conflitos, não tem mais problemas ambientais, quaisquer que sejam. Existe um filme, e no final dele, na penúltima cena, existem dois personagens conversando, e determinado personagem, ele criou uma história que colocaria o fim na Guerra Fria. E o outro personagem com que ele está conversando assumiria o problema, como Cristo. Feito isso, os dois tendo essa conversa, acabou a Guerra Fria. Aí cortou para a última cena do filme, em que num jornal, eu não sei como é que funciona a hierarquia de um jornal, mas um funcionário perguntou pro chefe dele: e aí, chefe, o que nós vamos escrever agora? Porque jornal só acaba noticiando o problema. E não tinha mais problema, porque todos os problemas giravam em torno da Guerra Fria. E o chefe dele falou que não tinha mais o que escrever. Então fica essa reflexão: o que seria da sua vida a partir de agora se todos os problemas sumissem? Agora, dando início mesmo à aula, mudando hábitos e melhorando as finanças, vou começar com uma frase do psicólogo William James, que ele afirma o seguinte: as emoções não estão necessariamente sujeitas à razão. As emoções não estão necessariamente sujeitas à razão. Ou seja, todo mundo sabe que a gente consegue pensar uma coisa e sentir outra. Então há essa desarmonia entre emoção e pensamento. E ainda na frase dele, ele afirma: mas as emoções estão necessariamente ligadas à ação. Então, as emoções estão necessariamente ligadas à ação. Ou seja, o que você faz vai afetar diretamente a emoção. No livro O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, logo no início do livro, ele fala que para você ter depressão, ele falando, você tem que seguir uma estratégia, você tem que seguir uma linha de ação que
que vai gerar depressão. Então, é uma determinada forma de andar curvado, são determinados pensamentos, diálogos internos que você cultiva, é o foco que você tem. Agindo dessa forma, você vai conseguir desenvolver uma depressão em você. Isso ele falando. E do lado oposto, nós temos a linguagem corporal, por exemplo. Tem a posição de super-homem com a mão na cintura. Existem estudos científicos que você ficar nessa posição, você acaba gerando mais testosterona, por exemplo. Ou a pose da Mulher Maravilha, que é igual. Também tem a posição que é você ficar assim, a posição sem problemas. Você não consegue pensar em problema dessa forma, estando nessa posição. E no livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, ele tem um capítulo falando sobre a felicidade, que a felicidade nada mais é do que um hábito. Você simplesmente decide ser feliz e você tem comportamentos de uma pessoa feliz. Então, é uma decisão, é uma atitude. Você começa a ser feliz sem ter motivos para tal. E os motivos, em seguida, começam a aparecer. Então, essa é uma excelente afirmação sobre o tema que vai ser proposto aqui, da criação de novos hábitos. Porque você vai fazer coisas que até então você não fazia antes. Então, pode ser que você sinta uma certa incongruência em fazer determinadas atitudes, porque você pode parar para pensar, mas eu não sou assim. Vai ficar estranho, vai soar falso. E o que leva a gente a perguntar, quem é você? Como você sabe que essas características que você diz ser sua, são realmente suas? Foram você que as desenvolveu? Como saber se não foram características inseridas em algum momento? A nossa história é muito longa, nossa linhagem, nossa ancestralidade é muito longa. Em qualquer momento da história, determinadas características podem ter sido inseridas no nosso inconsciente, como sementes que caíram e simplesmente desenvolveram. E você pode estar pensando que você tem essa característica, quando na verdade não tem. Além do que, alguém pode estar projetando alguma coisa em você, isso seja bom ou ruim. Além do que, nós temos também o nosso cérebro. A maior parte do nosso cérebro, ele é da parte mais antiga, que está relacionada à parte reptiliana, cérebro reptiliano complexo R. E a outra maior parte é a nossa parte mamífera. Então, esse cérebro animal, ele vai estar voltado para decisões nesse aspecto. Competição, território, curto prazo, as coisas para agora, que gera ansiedade. Vai estar ligado à parte instintiva de sobrevivência, luta, de fuga, preservação da espécie. E uma parte muito pequena chamada neocórtex, que é a nossa parte humana de raciocinar, que é responsável por fazer ponderações, colocar os nossos interesses sob interesses superiores, colocar interesses superiores acima dos nossos. Sacrifício, por exemplo. Tanto é que nós temos o mito grego de Prometeu. Prometeu, um titã, roubou o fogo dos deuses. Em simbologia, geralmente, o fogo é representado pela mente. Então, Prometeu pegou a mente e entregou aos homens. E por conta desse ato, ele foi castigado, foi preso. Por quê? Porque foi considerado
como dar asas à cobra, digamos assim. O ser humano, nós ainda não estamos prontos para usar a mente. Nós ainda somos muito dominados pela parte instintiva. Então, toda a parte egoísta acabou sendo potencializado por conta do nosso cérebro. Agora a gente consegue medir, calcular, criar estratégias e tudo mais. Bom, a nossa vida ela é resultado das nossas ações. Tem o que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas emoções, o que nós acreditamos, o que nós falamos, o que está no nosso inconsciente, mas no final do dia, o que conta são as nossas ações. Então, particularmente, você pode pensar alguma coisa, mas você pode estar fazendo outra. Você falar uma coisa, mas acaba fazendo outra. Você sente uma coisa, mas faz outra. Então, e a parte inconsciente, por exemplo? Existe um universo de infinitas possibilidades. E dentro desse universo, nós reduzimos a um universo menor, de escolhas que nós temos. Então, por exemplo, uma profissão. Que você fique, se você fosse fazer faculdade, que você fique em escolher três profissões. Por que três? Hoje em dia existem milhares de profissões. E da onde que vem essa seleção, essa primeira seleção para cursar uma faculdade? É inconsciente. E pode ser muito difícil de você identificar isso. Demorar. E o que está sendo proposto aqui é resultado, é ação. Autoconhecimento é importante. Mas, como dito anteriormente, no fim do dia o que conta é a ação, o resultado. E é isso que eu estou dando. Eu acredito que se você está aqui é por conta disso, que você quer resultado. Em relação a pensamento, sentimento e inconsciente, eu vou dar exemplos financeiros. Vamos supor que você estava andando aí por aí, no shopping, e você resolveu comprar uma coisa porque você julgava estar barato, uma oportunidade. Você foi lá e comprou. Mas você tinha decidido que você estava economizando para comprar uma outra coisa mais importante do que essa. Você acabou agindo por impulso e comprou essa coisa por impulso. Então, um ato emocional. Um ato racional. É quando você, por acaso, pensa mesmo em alguma coisa que você vai comprar e você faz essa compra. Você decidiu economizar para comprar algo e comprou esse algo, conseguiu comprar esse algo. É possível comprar coisas baratas ou aproveitar oportunidades, mas primeiro você tem que criar uma reserva de oportunidade. Bom, então vamos entrar agora no hábito. Como que nós vamos instalar um hábito? Imagina que você está numa estrada de terra e você vai fazer um risco com o seu dedo nela. Esse primeiro risco ele vai ser superficial, quase não vai fazer marca. Mas à medida que você faz esses riscos, vai começar a formar um buraco e cada vez mais ele vai ficar cada vez mais profundo. Então dessa forma, nós vamos fazer com hábito. Nós vamos fazer ele uma primeira vez. Pode ser que ele não fique tão interessante na primeira vez, o resultado não seja tão redondo, mas à medida que nós formos fazer, ele vai ficando melhor, né? A frase do Aristóteles. A repetição, a prática leva à perfeição. Então é basicamente isso, simplesmente começar a realizar esses comportamentos. E uma ferramenta muito importante, fundamental para a realização, para a instalação desses comportamentos e hábitos, chama-se vontade.
A vontade, ela é uma força inexorável, constante e tranquila, que faz as coisas acontecerem, como o planeta Terra girando. Então, o planeta Terra gira na velocidade constante dele, dia sim, dia não, não tem dia sim, dia não para ele simplesmente gira. E essa força, o ser humano consegue canalizar também, usar. A vontade, ela é uma ferramenta que ela dribla os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, a vontade é a ferramenta que a gente usa para aquietar, silenciar nossa mente e aquietar as emoções. E simplesmente agimos. Outras duas ferramentas muito importantes para a instalação desse hábito é a consciência e a atenção. Você tem que estar consciente no seu dia a dia, você tem que estar ligado. Porque no exemplo que eu dei de você estar passeando no shopping e você recebe esse impulso de querer comprar algo, você tem que estar consciente para lembrar que o que era o planejado anteriormente, qual era a estratégia anterior para executar o que estava determinado antes, não para ceder a esse impulso. Muito bem, então agora eu vou entrar nos hábitos. Eles são 6 hábitos. Alguns são óbvios, mas talvez você nunca tenha parado para realizá-los. E você pode aplicar um por vez, aliás, eu sugiro. Porque quando a gente está instalando um hábito, um comportamento em nós, por mais que ele esteja desenvolvido e a gente vá concentrar em outro hábito, ele dá uma adormecida e no momento que você baixa a guarda, ele vai acabar regredindo. Então faz um por vez. Quando você perceber que ele está bem fixo, aí você vai para outro hábito. E também a vantagem é que só de você realizar um desses hábitos, você já vai ter resultado financeiro. Aí se você usar todos, aí com certeza aí vai melhorar demais. Pode até transformar a sua vida se você fizer principalmente o último, o sexto. Então são coisas bem simples. Assim, o ideal é que ocorra uma transformação. Não é para você usar durante um tempo, é para a partir de hoje, a partir de amanhã, dia 1º de setembro, você passar a agir dessa forma. Eu tenho alguns hábitos, principalmente mentais, que já tenho há 10 anos. Então eu adoro esse tema. Então vamos lá para o primeiro hábito, o hábito da economia. Eu vou falar o que é, por que ele é importante, vou dar um exemplo e vou explicar como aplicá-lo. Então, o hábito da economia. Você vai ganhar mais do que gastar. Vai gastar menos do que ganha. Então, se entrou 100, você vai gastar no máximo 90. Entrou 200, você vai gastar 180. E assim por diante. Esse hábito por si só, ele vai te dar uma folga. E problemas financeiros geralmente são problemões. Dependendo do tamanho, é muito difícil de sair. Mas é sempre possível sair. Então, esse hábito da economia que você, se não tem, vai passar a ter, ele é realizado, você está evitando esse problema na sua vida. Sua saúde mental agradece, sua saúde emocional agradece também, espiritual também. Então vamos dar um exemplo. Você recebe R$2.000 por mês. Então vamos estipular que 10% você vai economizar. Então esses R$200 você não vai gastar, você vai gastar R$1.800. Certo? Bastante simples, na verdade. Então, como que você vai aplicar isso? Então você recebeu esse dinheiro e apareceu uma oportunidade, vai estourar.
esses seus 1.800 que sobraram. E você vai precisar gastar esses 200. Aí é aquele momento que você vai ter que ficar centrado ou centrada para lembrar, agora eu ajo com o hábito da economia. Então eu não vou gastar esses 200 reais. Se precisar gastar mais, eu vou dar um jeito de ganhar mais. Mas eu não vou gastar, porque eu estou instalando esse hábito e eu tenho que segui-lo. Aí é que entra a parte da vontade. Porque nós temos a mente que ela vai te dar razões para você gastar. E a emoção também. E a vontade simplesmente vai silenciar essas vozes e você vai agir. Sem mente e sem emoção. Você simplesmente vai agir e economizar. Então esse é o primeiro hábito, o hábito da economia. Nosso segundo hábito é o hábito da organização financeira, um orçamento. Então você vai ter uma planilha. E nessa planilha você vai marcar quanto que entra no mês, quanto que você ganha. E você também vai marcar quanto que sai. E você vai marcar também para onde que está indo esse dinheiro. Você tem que saber para onde que ele está indo. Porque imagina que você está com vazamento de água na sua casa. Você tem que saber de onde que está saindo esse vazamento para você tapar o buraco. Para você consertar esse problema. Então você tem que ter isso. E além dessa planilha, você tem que organizar, direcionar para onde vai esse dinheiro. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o autor ele sugere cinco áreas, 5 setores para você separar o seu salário. 50% dele, na sugestão, é para despesas fixas. Então, o que você já gasta com casa, carro, cuidados pessoais, supermercado, luz, água, telefone, internet, celular, cuidados pessoais. Outros 10% vão ser para investimento. Outros 10% para doação. Outros 10% para educação financeira. E outros 10% para diversão. Então, por que é importante ter esse hábito? Porque você imagina, você está lá com você está gastando dinheiro e você não sabe para onde esse dinheiro está indo. Você não sabe se você já gastou tudo que você tinha para gastar. Então, se você tem, por exemplo, você sabe que a parte da diversão, aqueles 10%, você pode gastar tudo. Porque você já separou o dinheiro para as outras áreas. Obrigado, Daiane. Então, os 10% não vai comprometer outros setores. É um dinheiro que você pode gastar sem o menor problema. Então, vai te dar maior tranquilidade. Bom, como aplicá-lo? Você vai ter que arrumar uma planilha. Na internet tem. E você vai... Nessa planilha você vai separar por setores. Se você é uma pessoa que toda vez que sai acaba comprando alguma coisa na rua, uma coxinha que seja, você vai ter que ficar anotando para depois você passar limpo na sua planilha. Ou leva a planilha no celular mesmo. Então, esse é o segundo hábito. Se você organiza suas finanças, sua vida financeira vai melhorar. Esse é o seu novo eu. Agora, se você não usa esse hábito, esse comportamento, suas finanças não vão melhorar. É simples assim. Então é a mesma coisa da mente e da emoção. Então você vai acordar amanhã e você não vai fazer isso. É simplesmente fazer. Tem uma dificuldade nisso? Não tem. É bastante simples. É só agir. Não tem desculpa, não tem coisa da mente, não tem a parte da emoção. É só fazer. Próximo hábito, viver um degrau abaixo. Viver um degrau abaixo. Então, no nosso exemplo, a gente está trabalhando com R$2.000 por mês.
Viver um degrau abaixo é você viver como se você recebesse, vamos estipular também 10%. Então você vai viver como se você estivesse ganhando R$ 1.800, não R$ 2.000. Esses R$ 200 aí você esquece. E combinando com o primeiro hábito, que é o da economia, então você vai passar a economizar 10% em cima dos 1.800, que são R$ 180. Então, no caso, R$ 380 eles já estão sendo economizados. Também tem um estilo, chama-se, né, de estilo de vida minimalista. Viver sem luxo, né, sem supérfluo. Isso daí pode pesquisar na internet para se aprofundar no tema, mas é basicamente isso. Por que esse hábito é importante? Porque você vai passar a ter iniciativa em relação à vida. Você vai estar jogando alguns lances à frente a ela. Você vai ter uma folga. Você vai estar batendo na vida em vez da vida te bater. Entendi. Pode ser que você esteja gastando R$ 200 a mais, então você está ganhando 2.000 por mês, mas você gasta 2.200. Então o fato de você viver um degrau abaixo vai te dar uma folga muito grande. Bom, como aplicar isso? Você vai dar uma analisada na sua vida, você vai refletir e ver o que está sendo supérfluo nela e que não daria para diminuir ou trocar. O ideal, o primeiro passo é trocar. Essas coisas são delicadas. Quando a gente vai cortar gastos, a gente tem que tomar cuidado para não cortar algo que vai afetar o nosso emocional. E afetando o emocional, aí você vai entrar num ciclo vicioso. Você vai entrar numa espiral negativa. Então tem que dar uma olhada, ver com carinho isso. Mas, fundamental, viver um degrau abaixo. Até porque você pode ganhar 50 mil por mês. Se você gasta 50 mil por mês, você vai ter problema financeiro da mesma forma. Agora você ganha 5 mil, gasta 4.500, aí você vai ter uma folga, né? Então é mais em relação aos nossos desejos do que necessidade. Difícil. A gente compra coisas necessárias, mas o que acaba dando problema são os nossos desejos, né? Então essa parte emocional que a gente tem que olhar também. Bom, tem o fato também, né, das pessoas querem se livrar do dinheiro e acabar gastando com qualquer coisa. Agora nós vamos para o nosso quarto hábito. O hábito da renda extra. Imagina que você está numa batalha de exércitos. E do outro lado, tem as suas contas vindo, os boletos. Então, água, luz, telefone, despesa da casa, cartão, fatura do cartão. Então, do outro lado do exército, milhares de contas vindo querendo ser pagas. E do seu lado, o que você tem? Você só tem um salário. Se a gente for levar isso para a relação dos vícios, os 7 pecados capitais e as virtudes, os pecados são 7, mas as virtudes são 4. De qualquer forma, as virtudes elas são mais fortes. Então as 4 conseguem dar conta dos 7 pecados. Tem maior qualidade. Bom, as virtudes são prudência, coragem, justiça e temperança. Temperança é autocontrole. Então, você vai adquirir uma renda extra. Então, o que é uma renda extra? Você tem sua renda principal e você vai adquirir uma outra renda. Essa outra renda, ela pode te dar menos do que a renda principal, mas ela acaba entrando para você. Então, pode ser que determinado mês dê mais ou menos, mas é um acréscimo da renda que você já tem. Agora, como desenvolver essa renda extra? Bom, se você olhar na internet, você já vai achar algumas dicas. Você coloca lá no YouTube, renda extra, como criar renda extra. O pessoal vai dar algumas dicas.
Eu sugiro entrar, que eu gostei bastante, eu vi o primeiro vídeo só, do Ryan dos Santos, ele falando de criação de renda. Então você dá uma olhada lá, vê o que você está disposto a fazer, disposta a fazer, e você começa a trabalhar em cima dessa renda extra. Mas de qualquer forma, se você não tem uma ideia, você pode começar a vender, por exemplo, produtos, esses cosméticos que você compra e depois revende. Você pode se perguntar o que você gosta de fazer. E dependendo do caso, você pode ensinar uma pessoa sobre isso ou vender um produto em relação a isso que você gosta. Então, por exemplo, se você gosta de cozinhar, vender alguma coisa relacionada a isso, ou ensinar alguém a cozinhar, você pode se perguntar o que você sabe fazer para ensinar uma pessoa, para dar um curso, por exemplo, o que as pessoas te procuram? As pessoas te procuram para dar algum conselho, alguma coisa do gênero? Você pode monetizar isso também. Geralmente são habilidades, ou alguma habilidade que você tem, você pode usufruir dela, monetizar ela. Eu tive um aluno que ele ia casar no ano passado e ele tinha um salário fixo. Então a despesa dele ia subir bastante, porque ia casar. E o ganho dele não ia aumentar. Então ele ia precisar de uma renda extra ou mais. Ele trabalhava das 10 da noite até as 6 da manhã. Ele dormia de manhã e tinha a parte da tarde e o começo da noite disponível. E conversando com ele, nas férias dele, ele falou que ele ficava fazendo muito reparo na casa da sogra dele. Tá aí uma habilidade para ele monetizar. Ele tinha que consertar a máquina de lavar dela, arrumar uma série de coisas na casa. Ele conseguia. Eu falei pra ele, ó, se você sabe arrumar, sabe onde é que compra as peças, consegue, porque muita coisa era meio simples de trocar, você consegue fazer isso, pô, começa a comercializar isso, esse serviço. Então, uma fonte de renda para ele. Ele sabia consertar eletrodoméstico e ele podia usufruir disso. Então, esse foi o nosso quarto hábito. Agora nós vamos para o nosso quinto hábito, que é o famoso hábito do investimento. Hoje em dia está famoso. Bom, o que é investir? É você comprar uma coisa por determinado preço e esperar que aquilo valorize em um determinado espaço de tempo. Isso pode ser um negócio, pode ser os títulos mesmo de renda fixa, públicos ou privados, do Tesouro Direto, ou você compra CDB de banco. A minha intenção não é ficar falando termos técnicos aqui, nem ficar falando as siglas. Estou falando um panorama geral. Renda fixa ou renda variável, ou comprar ações. Você compra na expectativa de que aquilo vá valer mais. Por que ele é importante? Porque é um dinheiro que você vai ganhar sem que você coloque seu esforço, principalmente de tempo e de locomoção, para ganhar. É um dinheiro que você está colocando dinheiro para o dinheiro gerar mais dinheiro. Então não depende de você. É um dinheiro vindo sem trabalhar. É o dinheiro que está trabalhando. Então como que funciona? Então você vai lá. A única que eu gostaria de que vocês guardassem o CDB. Então, você vai abrir uma conta numa corretora, e tudo online. A maioria das corretoras, acho que todas as corretoras são gratuitas para títulos em renda fixa, que são os mais seguros. É ideal para quem está começando. Ou num banco digital que eles oferecem bons títulos, que rendem bem títulos de renda fixa. Um dos dois, ou os dois. E, por exemplo, você achou um CDB que vai te render 10% ao ano. Então você colocou R$100, você comprou R$100 desse CDB. Então no final do ano você vai ter R$110. Então esses R$10 você ganhou por valorização do título. Então você ganhou R$10 sem precisar trabalhar.
Então, se tivesse colocado 1.000, ia receber 100. Se você tivesse colocado 10.000, ia receber 1.000. Tivesse colocado 100.000, ia receber 10.000 e assim por diante. Então, é o dinheiro que você ganha sem trabalhar. Excelente. Agora, nós vamos para o nosso último hábito, que é o hábito das múltiplas fontes de renda. Então vamos lá, eu já falei do hábito da economia, da organização financeira, viver um degrau abaixo, renda extra, investimento. E agora eu vou para o último. Então você tem que estar consciente e atento para estar vivendo esses hábitos. Pode ser que algum hábito você não queira colocar, instintivamente você não queira porque você acha que não é da sua natureza. Mas você começa a agir. É como um ator. Você começa a agir, daqui a pouco aquele hábito faz parte de você. E ele começa a agir naturalmente. Então, múltiplas fontes de renda. Então, no item 4, nós estávamos falando da renda extra. Certo? Uma única renda extra. Agora nós estamos falando de várias. Então agora você está montando um exército que vai te entregar dinheiro. Múltiplas fontes de renda, algumas podem te dar mais, outras menos, mas todas vão para sua conta bancária. É claro que você vai ficar criando fontes de renda, mas que não vai ficar te dando dor de cabeça. Então são rendas que você, de vez em quando, vai ativá-las. Por exemplo, você vai dar um curso, de tempos em tempos você dá esse curso. Ou, por exemplo, você comprar uma ação, essa ação ela vai te gerar dividendos, você vai estar recebendo dinheiro sem precisar trabalhar. Então conta também se você comprar uma ação, por exemplo, a ação da Petrobras. De tempos em tempos a Petrobras vai te pagar dividendos. Então funciona como uma fonte de renda. Então você compra uma outra empresa, a Vale, são duas fontes de renda e assim por diante. E principalmente você não está envolvido diretamente nisso. Por exemplo, você pode ter um curso fechado online que você venda ele de tempos em tempos. É uma fonte de renda. Bom, aí é asas da imaginação mesmo, né? Porque você tem que parar, sentar, ver o que você pode transformar em negócio, né? Porque agora é cabeça de empresário. Mas também se você aplica esse hábito, aí você alcança a liberdade financeira. Você não vai ter mais problema financeiro. Porque é dinheiro entrando para todo lado. Aí a parte lá do organização financeira começa a ficar complicado, porque entra dinheiro para todo lado, você não vai conseguir ficar organizando isso, né? Bom, esse é um hábito que é dito do Bob Proctor, que participou do Segredo. Então vocês vão lá no YouTube, coloca Bob Proctor múltiplas fontes de renda, que vocês vão chegar nessa estatística dele, que diz que 93% das pessoas empregam o seu tempo para conseguir dinheiro. Então nós temos um problema gigantesco, porque nós só temos 24 horas. E à medida que nós trabalhamos, quanto mais nós trabalhamos, a nossa saúde começa a cair. Então a gente tem uma limitação de tempo. Então a gente não consegue ganhar mais. Então se você está nessa, você está num jogo que você não vai ganhar. Então 93% das pessoas estão nessa. Trocando seu dinheiro por dinheiro. Seu tempo por dinheiro. Os 6% das pessoas, elas estão empregando dinheiro para ter mais dinheiro, que é o caso do investimento que eu falei. A pessoa vai lá, ela investe em alguma coisa, renda fixa ou variável, e o dinheiro acaba trabalhando, e depois ela tem um retorno financeiro. Você compra um imóvel, por exemplo, e o inquilino vai te pagar um aluguel de tempos em tempos. Então 6% das pessoas usam essa estratégia, ela é boa porque ela não depende do seu tempo e espaço, locomoção.
o dinheiro ele tá trabalhando por conta própria. Enquanto você está, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, o dinheiro ele está rendendo. Então é um comportamento muito inteligente. Então 6% das pessoas usam esse. Então 93% das pessoas trocam seu tempo por dinheiro, vendem seu tempo por dinheiro. 6% empregam dinheiro para ter mais dinheiro. E 1% da população que concentra o dinheiro e tem múltiplas fontes de renda. Então é como eu disse, agora é cabeça de negócio, de empresário, porque você vai ter vários negócios, aí também você deve desenvolver as habilidades de um empresário. Mas como dito anteriormente, problemas financeiros você não terá mais. Muito bem, então essa era a aula. Eu vou encerrar novamente com um exercício de imaginação. Então nós temos aqui 6 hábitos. E amanhã é dia 1º de setembro. Então, primeiro hábito da economia, segundo, organização financeira, terceiro, viver um degrau abaixo, quarto, renda extra, quinto, investimento, sexto, múltiplas fontes de renda. Então, se você combina da economia, que é você economizar 10%, R$200, você vai estar vivendo um degrau abaixo, então os R$200 mais 180, 380, e ainda você investe esse dinheiro, então você está sossegado, sua vida, é só isso, né? Sua vida financeira vai melhorar. Então agora nós vamos imaginar como se você já estivesse acionando todos esses hábitos. Então começa a imaginar a pessoa que você é por estar economizando dinheiro. Sinta como é você economizando dinheiro. Como você, com uma planilha financeira, você tendo prazer em fazer isso. O dinheiro indo para onde deve ir, você podendo gastar tranquilamente, porque não está comprometendo outras áreas. Você está vivendo um degrau abaixo. Você está feliz, satisfeito com o padrão de vida que você tem. Que você tem uma renda extra muito próspera, que você é muito feliz em tocar esse negócio, realizar esse trabalho. Então sinta tudo isso, essa nova pessoa. E sinta que você tem mais de uma fonte de renda e de tempos em tempos você está recebendo no seu celular notificação de que você está recebendo dinheiro, seja fim de semana, feriado. Imagina que você está andando num parque ou na praia e o seu celular toca e você está recebendo notificação de que você recebeu. Imagine que os diferentes aplicativos financeiros que você tem, de corretor e banco, de tempos em tempos estão te avisando que está entrando dinheiro na conta. Então é isso, eu espero que vocês apliquem, porque não tem segredo, é só ação. O que eu quero dizer é assim, que nós temos o inconsciente, nós temos os nossos pensamentos, nós temos nossas emoções, mas no fim do dia o que conta é o que você fez no dia.